Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No domingo passado, que foi o 3º domingo do tempo comum, contou-se a vocação de Simão, André, Tiago e João, que eram pescadores e deixaram tudo para seguirem imediatamente a Jesus. Antes da vocação desses 4 apóstolos, Jesus prega dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo das promessas, o tempo dos patriarcas, o tempo da espera, o tempo da antiga aliança já se completou. Chegou agora um novo tempo. Agora, nesse tempo que chegou, é preciso deixar tudo para seguir Jesus. É preciso fazer uma reviravolta chamada conversão. E é preciso crer que aquilo que Jesus anuncia, apesar de ser espantoso, renunciar a si mesmo, tomar a cruz, é uma boa nova, é um evangelho. A segunda leitura, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, também fala do tempo. O tempo se fez curto. Aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem esposa. Os que se regozijam como não se regozijassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se não usassem, porque a figura deste mundo passa, semelhante à cena de um teatro. Terminou a cena, fecham-se as cortinas, acabou a figura. Este mundo é passageiro. Depois que Jesus veio, tudo se tornou relativo. Agora nós vivemos para a eternidade e o tempo existe para conquistarmos a eternidade, para nós e para os outros. O tempo passa, ele escorre pelas mãos. O passado já não existe, o futuro ainda não existe. E a razão de ser do presente, que é o único tempo que existe, é deixar de ser presente para se tornar passado. O tempo é um fluxo contínuo que nós não conseguimos deter. E é exatamente nesta realidade tão fraca e tão fugidia é que nós devemos amar a Deus e fazer os outros amarem a Deus. Nas últimas vezes em que fizemos apresentações sobre a comunidade das Irmãs da Vida que estamos querendo formar, houve candidatas que se apresentaram e fizeram perguntas. Como é isso, padre? Explique melhor. Será que isso será uma comunidade religiosa? Por enquanto, não. Comunidade religiosa é oficialmente aprovada pela Igreja para fazer os 3 votos de pobreza, obediência e castidade. Estamos ainda longe de uma coisa como essas.
É uma comunidade de mulheres celibatárias que deixaram tudo para fazer o serviço pró-vida, de acolhida das gestantes, dos bebês, de acompanhamento durante a gestação, o parto e o puerpério, de visitas, de aconselhamento, de catequese. Mas tais mulheres não vão usar por ora véu, nem hábito religioso. É verdade que elas vão vestir um uniforme modesto, decente, que seja distintivo do trabalho que elas estão fazendo, mas não serão freiras, ao menos por enquanto. Será uma comunidade ad experimentum, ou seja, aprovada experimentalmente para se dedicar ao trabalho pró-vida. Viverão em comunidade, morarão sob o mesmo teto, compartilharão as mesmas refeições, a Santa Missa, a Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Terão uma autoridade a quem obedecer, e esta autoridade deverá ser a última de todas e a serva de todas. Terão pressa para visitar as gestantes, como Maria Santíssima teve pressa em visitar Isabel, e santificou a casa de Zacarias onde foi, e também o menino que estava no ventre de Isabel, fazendo com que ocorresse um pequeno Pentecostes naquela cidade, naquela casinha já em Carim. Tais irmãs pró-vida que eu estou chamando, melhor dizendo, que eu espero que Deus esteja chamando através de mim. Tais irmãs pró-vida, em princípio, não precisam ser muitas, porque Jesus, quando chamou 12. E mesmo entre esses 12, um deles foi o traidor. Que sejam poucas, mas que sejam santas, e que estejam dispostas à santidade. É o que é mais importante. O que aconteceu comigo quando eu fui fazer esse retiro da obra dos Santos Anjos, o retiro para os sacerdotes? É bom lembrar para vocês que eu já sou consagrado ao meu anjo da guarda. E aqueles que se consagram ao próprio anjo da guarda passam a fazer parte da obra dos Santos Anjos, continuando a ser sacerdote diocesano, continuando a ser leigo, pai ou mãe de família. Quando você se consagra ao anjo da guarda, passa a fazer parte da obra dos Santos Anjos. Depois você pode também fazer uma consagração especial a todos os anjos, o que requer uma preparação maior. Esta consagração a todos os anjos é um segundo passo, mas já no primeiro você faz parte da obra dos Santos Anjos. Fazendo esse retiro lá para sacerdotes e rezando, e depois de voltar do retiro, o que eu acredito que seja a vontade de Deus para esta comunidade? Bem, eu desejo que espero que Deus deseje, que não apenas eu, que aquelas que venham trabalhar nesta obra, que é o trabalho mais importante do mundo, no dizer de São João Paulo II, sejam mulheres que tenham algumas qualidades, não muitas, poucas, mas excelentes, aquelas que elas possuírem. Primeiro delas, que sejam mulheres com a pureza de Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A pureza inclui a castidade, mas vai além dela. É a pureza nos pensamentos, nas palavras, nas intenções, em tudo. Porque não conseguimos vencer o homicida desde o princípio, que quer matar criancinhas, se nós não tivermos uma reverência especial pela fonte da vida, que é o nosso corpo e o corpo alheio. E a castidade nos dá essa reverência. Os puros de coração verão a Deus. Desejo que tais irmãs que desempenhem este trabalho tenham uma pureza angélica. Que os anjos possam habitar naquela casa, inclusive o próprio anjo da guarda, sem se escandalizarem.
Além desta pureza angélica, é o desejo que tais mulheres sejam apressadas, que tenham uma pressa e que não deixem o tempo passar. Pressa em dizer sim ao chamado de Jesus. Será que é para ontem, padre, que você quer? Para ontem não, porque já passou. Pode ser para hoje, mas não deixe para amanhã. Pressa em atender o chamado de Jesus e, uma vez tendo atendido, pressa em exercer os serviços que surgirem, e que são muitos. Não deixar para depois o atendimento telefônico a uma gestante, a visita a uma delas que está em situação de perigo ou desespero, o socorro a uma criancinha que pode ser abortada, ou a uma criança recém-nascida que está precisando ser batizada, a uma mãe que está precisando ser evangelizada. Aquela pressa de ir ao hospital, seja para acompanhá-la durante o parto, para satisfazer alguma necessidade médica dela, mas também para dar um carinho de mãe. Aquele amor que faz com que as gestantes se sintam bem naquela casa, como se fosse um lar, como se fosse um paraíso. Porque o amor transforma os lugares, até os mais estranhos, em lugares confortáveis, por causa do amor que nele nós recebemos. Portanto, mulheres puras, mulheres apressadas em servir, antecipando-se umas às outras no serviço mútuo e no serviço dos bebês e das gestantes, semelhantes a Nossa Senhora apressada subindo as montanhas de Judá para servir João Batista no ventre de Isabel. Puras, apressadas, silenciosas. Mulheres silenciosas que imitem o silêncio de Maria. Aquele silêncio de Nossa Senhora, que não contou a própria gravidez nem a São José, nem a Isabel, mas manteve-se em absoluta discrição. São José soube avisado pelo anjo, Isabel soube porque ficou repleta do Espírito Santo, mas Maria Santíssima guardou este mistério em silêncio. E ela guardava todas as coisas que presenciava, meditando-as no seu coração. Este silêncio é fundamental. Um silêncio interior, sobretudo, que se manifeste também no exterior. Aquele silêncio que possuía Santa Teresa de Calcutá, que nos seus trabalhos com os mais pobres entre os pobres, fazia questão de sempre falar das pessoas dizendo: elas são maravilhosas, os pobres são maravilhosos, os funcionários do governo que nos ajudam são maravilhosos, os chefes de Estado que nos hospedaram são maravilhosos, como se eles não tivessem defeitos. Claro que eles tinham, e ela sabia que tinham, mas preferia olhar o bem e falar o bem, ocultando aquilo que ela sabia que era mal. E ela chegou a ponto de dizer: sabe, padre, um pecado que eu acho que nunca terei que me confessar é o de ter condenado alguém. Que mulher silenciosa! E por ser silenciosa, santa, porque está escrita na carta de São Tiago: aquele que não peca pela língua é perfeito. Mas para você não pecar pela língua, deve primeiro não pecar no coração. Aquele silêncio de você só falar o bem e a verdade, e evitar aquelas murmurações que começam como pequenas sementes de baobás no planeta do seu coração, que se você não arranca, vão depois fazê-lo explodir e ser destruído. Então, mulheres puras, mulheres apressadas, mulheres silenciosas, e o silêncio é muito bom para nós podermos rezar. E, por último, mulheres de oração. Oração, sobretudo, a Jesus no Santíssimo Sacramento. E nós sempre tivemos, Santa Missa diária, comunhão diária e adoração ao Santíssimo diária. Missa, comunhão e adoração é a maneira de nós reverenciarmos a Eucaristia. Como sacrifício, participar da Santa Missa. Como sacramento, receber a comunhão eucarística.
como presença, adorar Jesus no sacrário, presente no tabernáculo. As irmãs que forem exercer este trabalho devem ser irmãs de oração e de profundo amor à Eucaristia. Repetindo, pureza, pressa de servir, silêncio e oração. Entre as devoções especiais, ocupará um lugar de destaque a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo. Consagração esta que eu já fiz. Porque assim Maria Santíssima passa a fazer a gerência de todos os nossos bens espirituais. E nós ficamos tranquilos, porque ela sabe administrar muito melhor do que nós. Consagração a Nossa Senhora, uma devoção particular ao anjo da guarda e uma atenção contínua às suas inspirações, tá? E sempre pensando, este lugar aqui é um lugar onde está o sacrário, junto do sacrário há anjos adorando o nosso Senhor, e eu quero não destoar deste conjunto. Eu quero, com as minhas palavras, com as minhas obras, com os meus pensamentos, com tudo aquilo que tenho e sou, fazer parte desta corte de adoração ao Senhor. Quero adorá-lo no Santíssimo Sacramento, mas também quero adorá-lo nos bebês que nós acolhemos, porque aquilo que nós fizemos ao menor dos irmãos é a ele que fizemos. Quem acolhe uma criança como esta, disse Jesus, é a mim que acolhe. E quem acolhe a mãe desta criança, é a ele também que acolhe. Portanto, se houver estas qualidades, ótimo, excelente. Eu não estou forçando, nem coagindo, nem querendo convencer você a vir. Não. Eu já pedi a São José há muito tempo e continuo pedindo que Deus mostre quem foi que ele escolheu. Se é desejo dele que esta comunidade existe, eu não quero fabricar aquelas que serão membros dessa comunidade. Elas já existem. Eu quero apenas que Deus me mostre. Se Deus não chamou alguém, não serei eu que vou chamar. E se Deus chamou, não serei eu que vou rejeitar. Eu quero apenas que ele mostre. Se foi você que ele chamou, que ele me mostre e que você se apresente. Olha, padre, eu sou chamada por Deus. Vim aqui para atender com pressa ao pedido dele. Posso trabalhar? Se for esse o seu caso, se você de fato estiver pelos sinais que eu estou dando, né, sentindo esse chamado, porque Deus fala através de causas segundas, dificilmente ele fala de maneira direta e retumbante, venha falar conosco. E como é que você pode falar conosco? Bem, você vem aqui à sede do Provida de Anápolis, né? Na Rua Bela Vista, quadra M, lote 65 do Jardim Goiano, pertinho do feirando coberto do IAPC. Ou então você visita a nossa página providaanapolis.org.br e lá você tem todos os telefones, os contatos de telefone fixo, móvel, e-mail, para poder entrar em contato conosco. Eu só peço que, se o seu chamado é real, que a sua resposta seja urgente. Por quê? Porque o tempo se completou, disse Jesus. Porque o tempo se tornou breve, disse São Paulo. E porque a defesa da vida, que é o trabalho mais importante do mundo, é urgente, não pode esperar. Os segundos que nós desperdiçamos podem custar a salvação de uma vida. Aquele conselho que deveríamos dar hoje, deixamos para dar amanhã, pode custar a um ato de desespero daquela mãe. Portanto, precisamos de pessoas apressadas. Muito bem. Gravaram o que nós precisamos? Mulheres puras, mulheres apressadas,
mulheres silenciosas e mulheres orantes, puras, apressadas, silenciosas, orantes. Mas, padre, não está faltando você fazer um registro, você escrever um estatuto, você fazer umas regras? Tudo isso é necessário, mas é secundário. Nós não vamos criar primeiro uma burocracia para depois esperar que venham os burocratas. Não. Primeiro nós vamos chamar. Depois que as pessoas estiverem aqui, a gente pode acertar aquilo que é secundário e que é pormenor. Quando Maria Santíssima estava com os apóstolos no cenáculo, eles não ficaram lá discutindo entre si estratégias pastorais. Graças a Deus eles não fizeram isso. Nem pensaram de que maneira vamos estruturar a igreja fundada por Jesus. Não. O que eles fizeram lá? Ficaram aqueles 9 dias em oração. Oração unânime, oração contínua e oração com Maria, mãe de Jesus. Aqueles 9 dias de oração, aquela novena de Pentecostes, foi crucial, porque por meio dela veio o Espírito Santo no 10º dia em forma de fogo, em forma de vento forte, inflamando aquela gente e fazendo com que a igreja nascesse de maneira inflamada, quase que explosiva, naquele dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa da Ressurreição. Então, se você que está sentindo esse chamado for uma pessoa disposta a deixar tudo, sem ficar apegada às coisas deste mundo, se for disposta a abraçar a pureza de Maria Santíssima e a renunciar às vaidades frívolas, se for disposta a viver em comunidade, renunciando às comodidades da vida individual, se estiver disposta a ter pressa em servir os outros, renunciando à comodidade de ficar trancada, alojada no seu próprio cômodo, se tiver um desejo imenso de orar e de orar aos pés de Jesus na Santíssima Eucaristia e de servir ao menor dos irmãos, que é a criancinha por nascer, e as mamães que estão trazendo tais crianças no ventre, então venha falar conosco. Venha falar, porque a messe é grande, os operários são poucos, e o próprio Senhor disse: rogai ao Senhor da messe, para que envie operários à sua messe. Nós já temos a bênção da obediência, que nos deu o bispo diocesano Dom João Wilk, e por isso eu chamo vocês sem medo de estar desobedecendo. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo, e é com obediência à autoridade diocesana que eu pretendo, se for da vontade de Deus, iniciar esta comunidade. Padre, não seria melhor você pegar uma comunidade já pronta e trazer para esse trabalho? Tem vantagens e desvantagens. Uma comunidade já pronta, evidentemente, já está pronta. Não é preciso criá-la. Mas ela vai ter que adaptar o seu carisma original ao nosso trabalho Provida. E adaptação é sempre uma adaptação. Quando a gente faz algo a partir do zero, a gente tem mais facilidade, mais liberdade de fazer a coisa certa, como a obra requer. Se esta for a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Se Ele não quiser, porém, não serei eu a fazer com que isso aconteça. Porém, se você se sente chamada, atenda logo. Não é para ontem, mas também não é para amanhã, é para hoje. Se você não se sente chamada, mas conhece alguém que deve se sentir chamada, chame, comunique. E se você não se sente chamada, não conhece uma outra pessoa que seja chamada, mas você pode rezar, reze, porque o pedido de oração não é apenas meu, é de Cristo. É preciso rezar para que o Senhor chame operários, porque a messe é grande, os operários são poucos. Ok? Então, é com esse pedido de premência, este pedido de tempo, e com cuidado para não esgotar o tempo aqui do nosso programa,
é que nós encerramos a apresentação de hoje, tá bom? Vamos então inclinar a cabecinha para dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Gena Beretta Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós.